Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Esse cara que foi falar contigo aí, esse cara que você falou que ele é conhecido, ele já era conhecido também? Tu reconheceu quando ele foi falar contigo? Não, ele não era tão conhecido naquela época, não. Tá. Ele já tinha um cargo importante, né? Mas não era um cargo de visibilidade. Entendi. Não tinha visibilidade. Tá. Você atribui o sucesso dele a ele pertencer ao culto? Com toda certeza. Entendi. Porque se ajudam muito, eles se ajudam, eles se protegem. É parecido com a maçonaria nesse sentido, né? Ah, é pior. Pior? Vamos supor... Eu vou abrir outro parênteses, tá? Tá. Beleza? Então tá bom. Já ouviram falar de algo chamado adrenocromo? Não? Pois é. Eu já ouvi, né? Um lance do lance lá das crianças, não sei o que, Isso. com o medo, umas paradas assim, isso. né? Nos Estados Unidos, existem pessoas, isso é fato, né, que estão pagando $8.000 por uma bolsa de sangue jovem, porque eles acreditam, né, existe tá em estudo isso ainda, mas... Eu já vou falar disso aí. Tem uns ricaços que estão colocando sangue de jovens nas próprias veias, que isso rejuvenesce. Ou retarda o envelhecimento. Rejuvenesce ou retarda o envelhecimento. Né? Então, isso aí já é uma coisa, um estudo já feito. Isso já existe, já é legalizado e já acontece nos Estados Unidos. Só que existe uma outra vertente disso, isso aí é antigão, mais antigo, tá? Esse estudo é recente, mas esse tipo de situação já acontece há muitos anos. O vampiro vem disso? O vampiro não, vem de outra história, vem de Vlad Tepes, né? Que era um conde, que era mal pra caramba. Mal pra cacete, ele era o empalador. O empalador. Pode crer, né? Então, eles pegavam e faziam o seguinte, o ritual para extrair o adrenocromo, né? Você tem que aterrorizar a vítima, né? De preferência são crianças, né? Na faixa de 7 a 10 anos, mais ou menos, né? Então aterroriza a vítima, essa é a teoria, né? Felizmente eu nunca vi um ritual desse, mas eles contavam. Se bem que para aterrorizar uma criança não deve ser tão difícil, né? Porra, mas pelo amor, tu acha que só aterroriza? Tortura mesmo, põe medo, tortura. Seu bicho palma te pegar! Tipo... Com 6 anos, né? Tipo monstros. Mas eu tô querendo, né? Eu tô querendo tornar uma situação pesada e muito mais leve do que ela na verdade é. Obrigado, Monarca. Meu ponto fraco é criança. Pois é. Então, assim, graças a Deus eu nunca vi, mas eu aprendi na escola de iniciados a mecânica da coisa. Então, eles explicavam como é que funcionava, extrair o adrenocromo. Então, quando estava aterrorizada, né, assim, prestes a morrer mesmo, né, um pouco antes da morte, colhiam sangue. E a quantidade que eles conseguiam colher por criança, para ter efeito, a quantidade certa com adrenalina e tudo mais, não é uma quantidade tão grande, né? Você não consegue tipo 1 litro, meio litro, né? Você consegue uma ampola de 10 ml, mais ou menos. Entendi. E isso daí é vendido no mercado paralelo assim, a um valor estratosférico, né? Então, os satanistas, eles se beneficiam do adrenocromo, né, especialmente sacerdotes e sumos sacerdotes, são os patamares mais elevados, né? E eles também vendem isso para mercados paralelos. Então tem muitos atores de Hollywood que você pode ver que o cara está no formol, né? O cara assim não envelhece. A Cher não envelhece. O Tom Cruise? Tom Cruise não envelhece. Mas ele é cientologista. cientologista, né? Pois tem alguma coisa a ver? Eu estou dizendo assim, que a pessoa pode comprar isso, não, entendeu? Claro, sim. Né? Então você financia, né, a instituição satânica, assim, de diversas fontes, né? De diversas fontes de captação. Então... Mas depois a criança vai para casa dormir? Ela morre, porra. Não. Ela dorme para sempre. Mas executam e cremam. Eles têm crematórios próprios, né? Então, naquela época, eles alugavam um crematório. Agora, eles já têm próprios. Então, assim, você Deve não ser sabe... difícil fazer um crematório, né? Você não sabe aonde está o negócio. E tem catalisadores, tudo, quer dizer, não sai fumaça, não sai nada. Virou pó, sumiu, né? Você nunca mais encontra. Entra na taxa de desaparecidos. Vê o número, pesquisa o número de crianças desaparecidas só no Brasil, por ano. Enorme o número, enorme. Isso porque a polícia não divulga os números reais para não alarmar a população. Os números são bastante maquiados ainda. Então tem muita gente que desaparece, simplesmente desaparece.
né? Então eu creio que uma boa parte disso vai servir para esses tipos de rituais macabros aí. Então, só que aí eles se protegem. Digamos que alguém viu essa cena, ficou impactado com aquilo, né? Se eu visse, por exemplo, uma criança, sabe, eu ia ficar muito impactado com isso, ia mexer comigo, e eu quisesse denunciar, né? Fosse lá na polícia, olha, eu sei o local, eu sei onde é, sei quem são, tal. Não adianta, ó, o delegado, né? Tem delegado, tem juiz, tem promotor, tem político, tem pessoas de todas as esferas, sabe? Todas as camadas da sociedade, tem gente ligada ao satanismo, né? Tem um documentário da Netflix, eu acho que ele reproduz isso muito bem, chama-se Os Filhos de Sam, né? Que conta uma série de assassinatos que houve em Nova York na década de 70 e ligados a supostamente uma seita satânica, né? Não sei se você já viu. Não. Então, e aí teve um repórter investigativo, ele foi atrás, ele descobriu a seita satânica, descobriu as pessoas poderosas dentro da seita, descobriu que tinha pornografia, pedofilia, sabe, crimes contra crianças, assim, e ele juntou provas, ele apresentou para a polícia essas provas, a polícia não investigou, nenhum político quis saber de ir atrás, morreu o assunto, e ele morreu sozinho. Todo mundo se afastou dele, achando que ele era uma pessoa desacreditada, maluca. Ele se afundou no álcool, né, nas drogas, morreu sozinho, desacreditado, né? Então eles se protegem bastante. Agora, é claro, ninguém escapa da justiça de Deus. Quer dizer, as pessoas podem achar que estão protegidos, né, das questões sociais, assim, que eles se protegem bastante, mas não vão estar protegidos da mão de Deus. A mão de Deus alcança eles e o que você semeia, você colhe. Teve algum caso de um satanista que se fudeu recentemente? Como assim? Que... Se virou notícia, um cara que era famoso satanista e descobriram que ele estava fazendo maldades e o caralho? Não. Nunca ouvi nenhum caso assim real, né, de alguém que de fato... E aqueles ricaços lá dos Estados Unidos? Eu não lembro o nome dele, mas rolou uma polêmica, o cara dava várias caronas pro Bill Clinton, era amigo do Bill Gates, e tinha um sistema de pedofilia aí, né? Steve Bannon? Não é Steve Bannon, não, é o... Eu não sei o nome. Esse cara, se não me engano, tem um filme sobre ele, né? Ou alguma coisa. Eu acho que eu sei quem é, assim, eu não tô lembrando o nome. Mas Harvey Weinstein? Você vê que no final das contas não dá em nada. Mais ou menos, ele morreu, né? Ele era bilionário e foi enforcado na prisão, né? Pois é. Mas as coisas assim, talvez existem pessoas que fazem um serviço sujo, né? Mas quem está comandando os cordéis, né? Alta cúpula, isso daí. Quem é a alta cúpula do satanismo? É difícil de eu te explicar isso. São 13 famílias, na verdade, né? 13 famílias extremamente poderosas. Estão na nota do dólar? Tá. A nota do dólar tem 13 flechas ali, simboliza as 13 famílias também. Tem uma coruja na nota de dólar também. Essa né? coruja eu nunca vi, cara. Tem, ela é pequenininha, tá bem no cantinho da nota de dólar. E o olho que tudo vê? O olho que tudo vê, ele vem do olho de Horus, remonta lá do Antigo Egito, né? O que é essa pirâmide acima da pirâmide? Então, mostra o olho que tudo vê, que ele é soberano, que ele está enxergando todas as coisas, né? Mas é um símbolo dos Illuminati. Não tem a ver com o satanismo isso? Tem a ver com o satanismo, porque o Illuminati é um braço do satanismo. Ah, é? É um braço. Caralho. Tanto é que na base da pirâmide, que está na nota de dólar, né, tem uma data lá, está em número romano, né, 1776, eu acho, né, que é a data que a seita Illuminati foi fundada. Então tem muita coisa na nota de dólar e tem uma coruja. Aí, por que uma coruja? Porque a coruja é uma ave que ela representa a sabedoria, né? Mas é uma ave noturna. Então é sabedoria da noite, sabedoria das trevas, né? Entendi.